Eu gostaria aqui de começar já agradecendo, a nossa convidada de hoje, que é a Nádia Vicente, ela que é advogada previdenciária, especialista em direitos dos pacientes oncológicos e dos benefícios do INSS, atuando em 30 unidades nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pará. 30 unidades, nesses 3 estados. E online, atendimento para todo o Brasil. Mãe de 2 meninos, o Benício e o Mateu, para uma conversa descontraída, mas com muita informação, com vocês, a nossa amiga Nádia Oliveira Vicente. Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada. É uma honra participar desse podcast tão importante. A honra é toda minha e vamos aqui esclarecer de forma simples, sem falar de forma difícil, sem juridiquês, sobre todos os direitos do paciente oncológico e não só do paciente oncológico, mas também de todos que têm algum problema de saúde e que dá direito ao benefício do INSS. Nádia, eu sou suspeito de dizer, porque estamos aqui num podcast. Sim. Mas é uma ótima ideia, um podcast trazendo especificamente para você, de repente, paciente oncológico, ou que tem na família, um paciente oncológico. E esse nosso bate-papo vai ajudar muitas pessoas que podem estar passando, por esse momento difícil, delicado, a entender melhor os seus direitos. E a gente já vai começando com os direitos do paciente oncológico na questão do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, LOAS e o adicional de 25%. Olha, preste bem atenção. Não que o assunto seja complexo, mas exige uma certa atenção e a nossa amiga Nádia vai então explanar para a gente sobre esses direitos. Por favor. O paciente oncológico ele tem uma série de direitos perante o INSS e não é muito divulgado. Então, assim, hoje o INSS conta com só o INSS, ele é de forma online, ele não tem mais o atendimento físico dos segurados. Então, acaba tendo uma dificuldade de ter esse benefício. Muita gente não tem acesso à informação. Existe também muitas informações, na verdade, erradas, tanto nas redes sociais quanto na rua, que o pessoal informa errado. Então, existe muita confusão entre um benefício e outro. Então, eu estou aqui para esclarecer de forma clara para a pessoa não ter confusão. E o INSS é o seguinte... entrou com o benefício errado, eu costumo falar assim, que o INSS ele é feito para pegar as falhas. Então, já não é tão fácil hoje aposentar no INSS. Se você entrar com o benefício errado, aí sim que não vai sair esse benefício. Então, é muito importante ter uma noção básica da diferenciação desses benefícios. Aí, começando. O auxílio-doença. Hoje, a pessoa confunde muito, assim, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Esses 2 benefícios, hoje eles são resumidos em um só, que é benefício por incapacidade. Mas eu ainda costumo falar isso, falar o apelido deles, que é o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, para ficar mais fácil da pessoa entender. Então, o auxílio-doença, quem tem direito? A pessoa tem que passar uma perícia médica do INSS e aí lá ficar constando que o período do INSS vai fazer uma análise qual que essa incapacidade gera e aí se gerar essa capacidade por tempo mais curto, consegue a aposentadoria do auxílio-doença. Se for um tempo mais longo, consegue a invalidez. Aí qual que é o segredo dessa questão? Todos esses benefícios por doença que a gente fala, o segredo é ter um laudo médico. Então, o que acontece? Muitas pessoas não têm acesso a esse laudo forte. Eu normalmente procura, às vezes, médico que não dá o laudo muito detalhado. Então, o INSS hoje ele tem um requisito para preencher todos os requisitos do laudo. Inclusive, se alguém tiver interesse, a gente tem um material em PDF que a gente disponibiliza de forma gratuita. Legal. Explicando quais são os requisitos desse laudo. Que o maior erro... complexo, Nádia? Não te atrapalhando, mas é complexo essa situação, porque assim,
para você que detém já do Sim. conhecimento, é mais fácil, né? E o paciente oncológico, na maioria das vezes, a pessoa já está ali naquele sofrimento, né? Sim. Toda aquela questão ali. Para este paciente, de repente, ter essas informações, só igual a gente está fazendo aqui, levando essa informação. Acaba sendo complexo ou é algo assim, claro que com a sua explicação vai ficar mais claro, mas para o paciente, mesmo com esse PDF, ele vai conseguir ali ter uma linguagem no qual ele vai conseguir ter mais clareza nessa questão? Esse PDF que a gente conseguiu fazer, ao longo essa trajetória nossa de 10 anos mais mexendo só com isso, a gente consegue explicar de forma clara isso aí. Já então, é convivência, né? Então já consegue explicar para qualquer pessoa que tem um entendimento de uma leitura, entender o que exige. Que aí o que acontece? A maior parte dos benefícios que chegam até a gente negado é porque o laudo médico nem cumpriu os requisitos do INSS. Então, aí os requisitos do INSS são... Eu vou disponibilizar o PDF também, mas tem que estar legível, tem que explicar qual que é a doença, o que essa doença traz, qual a limitação que traz, qual o tempo que ela traz, colocar o CID, ter o carimbo do médico ou assinatura de forma... Hoje aceita aquela assinatura à distância, a assinatura online. Uhum. Então, às vezes, muita gente vem com um laudo sem, por exemplo, o CID. Então, pode até ser passado na perícia, aprovado na perícia, mas por não ter cumprido um detalhezinho bobo do laudo médico, aí nega o benefício. O CID, para quem nos acompanha e de repente não sabe de que se trata, é o código de identificação, né? É o código, que cada doença tem um código. Aí isso aí o próprio médico consegue já coloca ali. Já falar. Aí tem, às vezes eu acho que na correria também tem médico que não coloca, mesmo ele tendo às vezes o conhecimento. Por isso que é bom essa informação para a hora que pegar o laudo médico, que muitas vezes é difícil conseguir esse laudo médico, já o paciente já olhar e de forma simples ver se está constando todos os requisitos. Então, normalmente o que eu consigo falar para os clientes nossos, a gente traz, tem no PDF também, um requerimento para o médico. Então, já no próprio requerimento a gente coloca ao médico fornecer o atestado com esse requisito. Porque normalmente também o paciente não vai conseguir falar isso para o médico. A gente já entrega, aí a gente consegue disponibilizar esse PDF que tem o que precisa e vamos colocar assim, a cartinha para entregar para o médico de forma escrita qual que é o laudo. Então, nesse caso, de toda forma, a gente consegue assim explicar um pouco, né, também, dessa forma mais prática de que as pessoas já têm hoje advogados, né, assim como você, que já cuida dessa parte. Porque até então, como eu disse, tem pessoas que não sabem nem sequer que ele tem direitos, né? Tem gente que às vezes está com câncer, mas ele fica ali um pouco retraído em casa, né? De repente ali, o sofrimento a gente sabe que causa isso. Eu já acompanhei pacientes com câncer, né? Familiares próximos, eu sei como é difícil. Mas então, eu gostaria de... você já colocou que quem tem direito realmente é esse paciente oncológico, né? Isso. Mas nós temos então aí o auxílio-doença, né? Que é os pacientes oncológicos. Seria o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Seria esse benefício que pode ser. Aí esse aqui tem que ter ao menos uma contribuição para o INSS. Eu já ia perguntar. Isso. Precisa de alguma documentação. Aí qual que é o requisito básico? O laudo médico atestando essa incapacidade. Aí fazendo essa observação que eu já fiz anteriormente, tem que o laudo cumprir os requisitos que o INSS exige. Sim. E além disso, ter a contribuição para o INSS. Aí qual que é a diferença dos pacientes oncológicos para os demais pacientes? Então, pacientes com doenças graves, então cardiopata, câncer, doenças mais graves, não precisa pagar os 12 meses seguidos para poder entrar no INSS, pedir o benefício no INSS. Somente uma contribuição já basta. Mas aí a contribuição tem que ser anterior à doença. Então, muita gente também confunde isso. Então, é que eu falo, não a questão é, quando tem um problema de saúde, existe o advogado previdenciário que vai conseguir, na hora que o paciente está com problema de saúde, ele não vai conseguir pensar qual que é o direito dele. Então, o que a gente costuma fazer? Contratar um profissional, um advogado previdenciário especializado nisso aí para fazer análise, porque o que acontece mais, que eu fico mais com dó, é agendar o benefício errado. Então, aí, por exemplo, a pessoa não pagou o INSS, não tem nenhuma contribuição no INSS, agenda o auxílio-doença. A agenda aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade. Então, não era para agendar isso. Aí tem que agendar o LOAS.
E uma que é o outro observação benefício. que é importante, Nádia, que quem sofre dessas doenças, o paciente de câncer, infelizmente, na maioria das vezes, ele tem que correr contra o tempo. Tem. E aí o Nós que acontece? vemos, Assim, já tá né? com uma limitação física, né? Uma Isso. limitação até psicológica, porque faz o abalo psicológico. Aí gasta muito com os tratamentos, ainda agenda o benefício errado, aí tem o custo de estar indo no transporte, porque muitas vezes o INSS não está na mesma cidade, tem o custo de estar indo. E aí o próprio INSS não vai avisar, olha, João, você agendou o benefício errado, esse aqui não cabe para você. Ele faz a pessoa fazer a perícia, ter esse custo, para depois negar. Então, Isso. Então, assim, o que acontece quem consegue entender a diferença de um outro, porque não é nada muito difícil, pode até agendar sozinho, mas a orientação que a gente passa é pedir a orientação de um advogado especializado. Inclusive, nós temos live toda quinta-feira no Instagram nosso, nós vamos deixar disponível. Pronto. Que a gente consegue fazer análises. Quem tiver interesse, a gente consegue fazer análise do paciente ao vivo, porque a gente já pega o caso específico e faz a análise já explicando. Nossa, então, quem tiver interesse, pelo menos o benefício agendado errado não agenda. É verdade. Tá? Aí tem o LOAS, que o LOAS é aquela pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou o INSS, ou pagou o INSS há muito tempo atrás, ou trabalhou de carteira assinada há muito tempo atrás, e já faz tempo que não paga, tem mais de 12 meses que não paga, aí a gente vai jogar ele no LOAS. Aí qual que é a diferença do LOAS? O LOAS, a pessoa também tem que ter a renda baixa. Aí também precisa da análise, porque tem hora que tem uma renda mais ou menos... E a gente consegue comprovar, vamos colocar que a renda da família é de R$2.000, e consegue comprovar que essa doença dá muito gasto, aí, mesmo assim tendo uma renda razoável, consegue também o LOAS. Então, o segredo que eu falo é assim, não procurar o advogado de rua, entendeu? Não procurar o advogado que está lá no TikTok, vamos colocar um exemplo. Realmente. Procurar o advogado especializado para fazer análise do seu caso, porque já está passando por uma situação grave. Ainda agendar o benefício errado, então... eu tô aqui para explicar, mas cada caso é um caso. Tem sempre um jeito de analisar. Então, assim, não dá para explicar detalhadamente todos os casos, falar geral. E nem, por exemplo, assim, também... me fala uma pergunta que sempre chega na live. Qual que é a doença que dá aposentadoria? Nem o próprio câncer, nem o mesmo paciente oncológico, a gente consegue... falar, não, é paciente oncológico, tem direito ao benefício. Porque também gera essa questão também do laudo. Tem que ter um laudo, tem que ter essa doença grave. Sim. Então, o segredo que eu falo é assim, para conseguir benefício de INSS hoje, eu acho que a primeira coisa que tem é tentar entender essa diferença de um benefício para o outro, o que é o benefício por incapacidade, o que é o LOAS, e ter um laudo forte, um laudo que consta realmente a situação do paciente, e procurar um advogado especializado para entrar com esse pedido seu. Então, tanto direto no INSS, tanto na Justiça. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é assim, muitas vezes o INSS dá um não. Eu falo assim, que o INSS está ali, a gente brinca que a gente é o terror do INSS, que a gente é inimiga número 1 deles. Porque eles negam mesmo. E aí às vezes a pessoa já está tão abalada com a doença, já gastou tanto para estar indo lá no INSS e ganha o não, pensar que não é a última alternativa. Então, se ganhou o não do INSS, existe a Justiça. Isso. Na Justiça, eu como advogada, eu gosto do benefício na Justiça, porque quem faz sua perícia médica não é um perito que trabalha no INSS, não é um funcionário do INSS. Então, é um perito que não tem ligação nenhuma. Então eu explico assim, se te levou o não do INSS, procura um advogado para entrar na Justiça, porque consegue ganhar esse benefício na Justiça, para não ficar só com o não do INSS. Maravilha, ainda bem, eu diria que existe vocês. Sim. Que tenha a formação para isso, né? A informação que está sempre acima de tudo. Se você tem informação, você já tem meio caminho andado, né? Para poder resolver essas questões que de repente o INSS às vezes nega. Às vezes não é nem culpa, né? De repente tem ali algo, não sei, algum motivo que o INSS nega. Aí entra vocês para trazendo, chega muito pra gente mesmo, mas muito benefício agendado errado. Na hora que você vai no aplicativo do INSS, uma pessoa leiga, por exemplo, ela vai lá e coloca... O próprio INSS, eu falo que ele até induz a erro. Porque coloca assim, agendar perícia. Aí quando coloca agendar perícia, é só pra quem tem pago o INSS. Isso. Aí a pessoa que nunca pagou o INSS fala, eu quero uma perícia mesmo. Aí não vai no benefício assistencial. Porque não tá escrito lá, não vem muito autoexplicativo. Então a pessoa
por não informação, agenda o benefício errado. Você... E o INSS, igual eu falo, ele não vai ser o seu pai, não, sua mãe, nem o seu advogado, Sim, não. Ele sim. vai falar, ele vai aceitar o que você está colocando no sistema lá. Claro. Então, se tá com o laudo fraco, ele vai aceitar. Tá agendado o benefício errado, ele vai aceitar e vai te negar. Então, muita gente vem agendado de benefício errado e laudo sem nem cumprir o requisito. Às vezes, Nádia, eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, mas o INSS não fez isso, não fez aquilo. O INSS não conhece você. Sim. Você precisa ter as provas, claro, né, necessárias, concretas para que isso aconteça, para que essa ação seja concretizada. Você falou ainda mais cedo sobre documentação. Sim. E eu acho importante a gente frisar essa questão, porque tem muita gente que se perde nessa questão, que documento, quais documentos necessários. E, infelizmente, algumas pessoas são pegas de surpresa. Contrai, de repente, a doença, né? E acabando, eu não sei se é isso, se eu estou sendo ignorante, contrai a doença, não sei se é bem... Adquire, né? Adquire, melhor dizendo, né? O câncer, e de repente ele não tem nenhum vínculo com o INSS, não tem nenhum... vamos ser mais concreto, não paga, né? Não paga o INSS. Como fica esse paciente? Eu gostaria que você frisasse um pouco pra gente sobre a documentação. Quem não paga o INSS, quem nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou o INSS. Aí qual que é o direito que ele tem? Aí é o BPC, que é o BPC LOAS. Eles no INSS eles chamam de benefício assistencial ao portador de deficiência. Então não é aquela deficiência, ele explicando bem assim, o nome é um pouco assustador porque fala deficiência, mas a pessoa não precisa estar com uma deficiência muito grave. Aí o que eles analisam é o quê? Uma incapacidade a longo prazo e essa pessoa não consegue disputar em igualdade de condições com os demais. Entendi. Então muita gente também confunde, fala que a deficiência tem que estar lá com o braço amputado, com a perna amputada, com os 2 olhos cegos, vamos colocar assim, uma deficiência grave. Ou se aquele louco totalmente que não entende nada. Então, não é isso. Então, aí a pessoa não paga o INSS. Aí o que tem que comprovar? Tem que comprovar que é baixa renda. Aí essa questão da renda, também uma questão da renda que dá para debater. Muitas vezes o INSS nega, porque o INSS coloca a renda da pessoa... Muita gente faz assim, vamos colocar, tá? Eu, meu marido e meus 2 filhos. E a gente tem R$2.000 de renda. No INSS, eles falam que um salário mínimo, que eu acho um absurdo, um salário mínimo dá para sustentar 4 pessoas, o que é um absurdo. Então, se a pessoa às vezes tem um fixo lá, o INSS vai negar, mesmo sendo um salário mínimo para essas pessoas. Aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue comprovar que essa renda é insuficiente. Então, muita gente nega pela renda e aí não procura também, falar não tenho direito. Dá pra gente conseguir comprovar que essa renda é insuficiente. Então, essa questão da renda não precisa ser, ela não é engessada. Dá pra você conseguir olhar as lacunas e se encaixar no seu caso. Fala, não, eu tenho R$2.000 de renda, mas a minha doença, meu câncer ou meu problema de saúde, qualquer problema de saúde, ele me dá esse gasto, esse, aí eu consigo receber o benefício. Então, é analisar cada caso, tá? Entendo. E a gente está falando aqui, eu espero a gente não sair do nosso assunto, porque a gente está falando basicamente de direito dos pacientes oncológicos. E onde entra essa questão do adicional de 25%? Porque também está aqui no nosso script. Sim. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso. O adicional de 25% é para aquelas pessoas que já recebem o benefício por incapacidade. Aí ele não cabe para o LOAS, é só para quem tem benefício por incapacidade. E aí depende de uma terceira pessoa. Então vamos colocar, aquele senhor que está numa cadeira de roda, é aquele paciente oncológico que está no estado mais grave, que depende de um terceiro. Aí esse adicional não é para o cuidador, isso também gera muita dúvida. Esse adicional é para a pessoa. Então, João está acamado, aí ele consegue e recebe esse benefício de incapacidade, aí ele consegue os 25%. E aí não dá direito também para LOAS. Infelizmente, não se enquadra a LOAS. A gente já tentou ser discutido isso, mas aí o LOAS não dá direito a esses 25%. E aí não é para o cuidador, é para o beneficiário do INSS. Muito bem, e a gente sabe que, na maioria das vezes, o diagnóstico de câncer também, ele impacta muito na vida financeira, na vida profissional das pessoas, né? E quando você coloca em questão da documentação, é muito importante que todas as pessoas, mesmo sadias,
tentem, de alguma forma, se aproximar do INSS, Sim. né? Porque, assim, não é que facilita para vocês. Você até colocou que prefere aquele que foi negado. Sim. Até para você resolver mesmo esse problema. Mas você diria que a pessoa, mesmo ele sendo saudável, até que chegar a uma certa idade, eu acho que seria interessante, né, que as pessoas tivessem pelo menos mais conhecimento em relação do que quer dizer o INSS e os benefícios que de repente ele pode trazer, não é isso? Não, eu, como advogada previdenciária, eu sempre oriento a pessoa a pagar sim o INSS, porque a gente não sabe quando a doença vai bater na porta da gente, entendeu? Verdade. E aí, eu já orientei muitos clientes, fala, paga o INSS, paga. E aí a pessoa deixa sempre para depois, mas aí depois, se também não pagar o INSS e ter a questão da miserabilidade, consegue o BPC Loas. Ele não é tão bom igual o auxílio-doença, porque ele não dá direito à pensão por morte. Vamos colocar, se a pessoa chegar a falecer, eu costumo dizer assim, ele morre junto com a pessoa, o benefício não é transferido. Isso. Então tem essa desvantagem. Isso. Certo? E em relação ao tempo da concessão, Nádia, e a possibilidade também, né, de haver uma prorrogação, a gente faz um emaranhado de informações, mas é sempre bom a gente estar frisando essa questão, principalmente quem começa a assistir o nosso podcast, e aí vai seguindo, as pessoas pegam um pouquinho mais lá na frente. Tem algumas perguntas ainda para estar te fazendo aqui, mas esse tempo de concessão, pode haver uma possibilidade de prorrogação Sim, também? aí é o próprio INSS que vai determinar qual que é o tempo. Então, normalmente, vamos colocar um auxílio-doença hoje, vai para os 120 dias. Aí, como que a gente orienta? Tá chegando próximo, aos 15 últimos dias do benefício, a gente consegue agendar a prorrogação. Muita gente também se perde nisso e deixa passar esse tempo. Aí a gente pede um novo laudo médico para agendar essa prorrogação. Conseguiu, vai tentando no INSS. Até eles não fazer uma perícia por tempo mais indeterminado, não ter essa data de cessação. Chega uma hora também que o INSS vê que a pessoa está tão com problema de saúde que ele dá o benefício sem data de cessação. Então, a pessoa não precisa ficar voltando nas perícias para casos mais graves. Ou eles falam, aqui acabou para você, já vou negar o benefício e nego o benefício, aí tem a opção de entrar na justiça. Mas o nosso mesmo, os nossos clientes, a gente sempre tenta primeiro diretamente no INSS, faz de tudo para conseguir, porque é bem mais rápido direto no INSS, e depois, o último caso, é a justiça. Então, nesse caso, para comprovar a deficiência ou a incapacidade para o trabalho, primeiramente você coloca que tem que ter o laudo, não é isso? Aí a gente orienta um laudo forte, cumprindo esses requisitos, e aí na hora da perícia a gente consegue também levar o laudo, leva os exames médicos, o prontuário médico, todo esse histórico clínico do paciente. Mas um laudo bem feitinho, um médico do INSS não vai pegar, normalmente o cliente chega com aquela sacolinha que a gente fala, cheia de documento. O perito do INSS não vai pegar essa sacolinha e ficar olhando um por um. Por isso que a gente pede o laudo detalhado, porque o laudo ele vai bater o olho, vai ler e vai entender o que é o histórico. Mas aí a gente orienta os clientes nossos a levar a tal da sacolinha. Mas normalmente no INSS eles nem abrem. Por isso que eu gosto do laudo bem fundamentado. Para mim, o principal mesmo é ter esse laudo médico. E os exames é bom, mas normalmente o perito do INSS não vai folhar exame por exame, não. Pode pegar um ou outro ali aleatório, mas não vai folhar. O principal mesmo é o laudo médico e agendar o benefício correto. E aí isso a gente... É bom contar com um advogado previdenciário especializado nessa área para que tenha expertise para isso, né? E o paciente oncológico ou o cliente, qualquer doença, fica lá sem preocupação com isso, sabe? Entendo. Aqui a gente tem também nas informações, que inclusive eu agradeço muito, viu, por vocês terem enviado de antemão essas informações, que ajuda a formalizar as perguntas, né? Aqui eu consigo ver que a gente pode falar também em isenção de impostos, como IPVA, IPI, ICMS, inclusive para compras, né, de veículos adaptados. Sim, aí tem direito a essas isenções. Doutora Letícia, que vai ser a próxima que vai ser ouvida, vai explicar certinho. Porque o paciente oncológico tem uma série de direitos. Então tem direito à isenção, tem direito a tratamento pelo SUS, tem direito a tratamento imediato, tem os períodos certinho, ela irá explicar
de forma detalhada. Maravilha. Então a gente fala daqui a pouquinho com a doutora Letícia, que vem, né, após você. Aí uma mensagem final que eu gostaria de falar pra gente encerrar aqui o nosso papo e começar com a doutora Letícia é o seguinte: todo mundo que tiver necessidade de entrar no INSS já tem o problema de saúde, seja ele oncológico ou seja ele qualquer problema de saúde, vamos colocar assim, ir armado, entendeu? Porque o INSS tá esperando a gente com não. Então a gente tem que, eu gosto de falar assim, vai com a metralhadora, entendeu? Isso. Então, como você consegue fazer isso? Ou buscando informações em redes sociais seguras, que seja no Facebook, seja no Instagram, mais redes sociais oficiais, porque tem muito fake news, muita coisa que a pessoa posta só para dar desespero, para dar engajamento. Então, olhar de onde é essa fonte. Tanto é que esse podcast também é feito para isso, para dar informação. Aqui nós estamos, na verdade, para dar informação para quem necessita. Então, primeira coisa, olhar se a fonte é confiável dessa informação. Pode sim entrar sozinho no INSS, mas eu, como advogada especializada nessa área, eu vou sempre falar para procurar um profissional. Claro. Porque o profissional vai saber qual é o benefício. Então, olhar essas duas coisas. Olhar qual o benefício que a pessoa tem direito para não agendar o benefício errado. E olhar também a questão do laudo. Não adianta vir com um laudo fraquinho, que o não vai vir com certeza. Então, olhar essa questão. Então, não adianta ter aquela pressa. Tem hora que a pessoa fala, eu vou agendar rápido, e vai sozinho, vai fazendo de qualquer jeito, aí o não vem. Chega as casos pra gente, tem hora que a gente não consegue nem entrar direto na justiça. A gente já tem que entrar novamente com o pedido do INSS de tão ruim que ficou, entendeu? Então, assim, observar isso aí. Então, olhar qual que é o benefício certo, correto, e a questão desse laudo. E aí é que eu digo para vocês daqui de Urandi, né, que o nosso podcast chega a todo canto, mas principalmente você, munícipe daqui de Urandi, a gente já tem atendimento, né, da doutora Nádia, também da doutora Letícia, aqui no nosso município de Urandi. Gostaria que a doutora colocasse as redes sociais, né, inclusive tem as lives toda quinta, é isso? Toda quinta. Às 19 horas? Às 19 horas, pontualmente, 19h30, pontualmente. O Instagram é Letícia e Nádia Advogadas. Ótimo. E aí a gente tá lá pra esse bate-papo aqui. E aí quem autorizar, é lógico que a gente pede pra quem tá assistindo a autorização, a pessoa fala, analisa o meu caso. Aí a gente consegue fazer análise em tempo real. Então muita gente às vezes consegue agendar o benefício, tirar a dúvida ali e agendar o benefício sozinho. Então a gente faz isso na verdade pra esclarecer. Então é um bate-papo dessa forma aqui, a gente faz análise e explica essas questões. Muito bom. Doutora Nádia, eu gostaria já de agradecer a sua participação por explanar assuntos tão importantes para a sociedade e gostaria que você colocasse as suas considerações finais, já convidando para voltar outras vezes aqui para tirar mais dúvida da galera. E a doutora não colocou o endereço daqui de Urandi. Falou das redes sociais e não colocou o endereço, né? Endereço? Do atendimento. É na rua próxima que o telespectador de Urandi vai saber certinho, que eu não tenho na minha cabeça o nome da rua certa, mas é na rua da prefeitura, ao lado direito. No centro da cidade de Urandi. No centro da cidade. Pronto, então só procurar lá, né, as doutoras Nádia e Letícia. Isso. Você, paciente oncológico, procure, não deixe de procurar, porque é muito importante você não perder, não abrir mão dos seus direitos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui aberto, é claro, para mais alguma explanação, se for o caso. E volte outras vezes, assim que for necessário, assim que necessidade, volte a falar com a gente. Tá, eu agradeço. Foi uma honra participar. E a gente está aqui para isso, para esclarecer as dúvidas das pessoas que têm essa necessidade e explicando sempre de forma simples, de forma rápida e de forma para a pessoa ter o entendimento mesmo, na intenção mesmo de ajudar a conseguir esse benefício do INSS. Maravilha. Certinho? Muito obrigado. Eu agradeço. Agora conversando, como já anunciado, com Letícia Jaqueline Costa, ela que é advogada previdenciária e especialista em direitos dos pacientes oncológicos. Sócia gestora do escritório Letícia e Nádia Advogadas, que, como eu já coloquei, né, tem atuação em 30 unidades físicas nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pará. Também vice-presidente da OAB de Bocaiúva, Minas Gerais, rotariana, assessora jurídica do grupo SAF. Seja bem-vinda,
Letícia Jaqueline ao nosso podcast Atualizando Urandi. Obrigada, é um prazer estar aqui levando um pouco de informação, de conhecimento e compartilhando um pouco da nossa experiência com todos os seus telespectadores. Eu que agradeço, viu, por vocês terem vindo, né, conversar comigo, bater esse papo, falar de um assunto, Letícia, tão importante que é os direitos dos pacientes oncológicos. A gente já falou aqui mais cedo, né, estive aqui ainda há pouco com a Nádia, para vocês que estavam acompanhando, que é uma doença que, infelizmente, quando acometida, faz com que o paciente corra contra o tempo, né, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. E a gente falou sobre os direitos previdenciários, né, com a nossa amiga Nádia, e agora você vai explanar para a gente, por gentileza, sobre os direitos além dos previdenciários, que pelo que eu vi a lista aqui não são poucos e que muita gente não sabe. Infelizmente, pessoas foram embora, nos deixaram, infelizmente, sem esses direitos, porque não tinham essas informações que o nosso podcast está levando hoje. Então, já começo aqui, Letícia, falando sobre o saque antecipado do FGTS. Gostaria que você explanasse para nós. Sim, como você bem disse, existe uma gama de direitos que o paciente oncológico ele tem, mas, no entanto, não tem sido muito divulgado. Então, o governo ele tem que disponibilizar uma gama de direitos para que esse paciente, em um momento tão complicado, que é quando se recebe o diagnóstico, né, ele possa buscar para ter um conforto maior para quando iniciar esse tratamento, um auxílio financeiro. E esse saque do FGTS, essa antecipação, ela vem justamente para auxiliar financeiramente essa pessoa que esteja passando por essa situação de tratamento ou algum familiar que seja o seu dependente. Então, não é só o paciente oncológico, de fato, que pode ir ali e estar indo até a Caixa Econômica, né, realizando essa solicitação. É uma forma simples, basta levar seus documentos pessoais e o diagnóstico, comprovando, né, a biópsia, o laudo médico, que ele, de fato, está em tratamento e realizar a solicitação desse saque. Como eu disse, não se trata apenas do paciente oncológico. Se o dependente, seja, por exemplo, um filho, foi diagnosticado, a mãe ou o pai que tenha valores de FGTS, ele pode também solicitar esse resgate para utilizar os valores no tratamento do seu filho, do seu esposo ou de sua esposa que necessitem. Aproveitando a deixa sobre saque de FGTS, algumas pessoas de repente podem ficar um pouco perdidos, como você colocou agora, é muito importante, né? De repente uma criança que esteja nessa situação e que os pais possam fazer esse saque antecipado, mas para esses pais terem esses direitos, eles precisam estar munidos desses direitos, não é isso? Ou eles iriam conseguir, mesmo de repente sem uma documentação, ou de repente sem ter tido o direito? Porque nós sabemos que o saque do FGTS é um fundo de garantia de trabalho, né? Que a pessoa tem, né, previamente já existe ali para aquela pessoa. E se esses pais não tiverem, aí entra esse direito, ele pode haver esse direito ele é criado através da situação do paciente oncológico, ou ele precisa já ter, ou ele já tem que ter? Não, ele tem que ter. Pronto. Ele tem que já ter valores de FGTS depositados a sacar. Então, o que vai acontecer é a antecipação desse saque, em decorrência da doença. Então, assim, eu nunca trabalhei, então eu não tenho valores. Então, a lei ela não vai criar essa possibilidade. Pronto. Aí, nessa hipótese, o que vem é o direito previdenciário, né? Para poder auxiliar essa pessoa que não tem os valores de FGTS. Precisa de vai precisar, né, de um auxílio financeiro. Então, é o direito previdenciário, através do INSS, do pedido seja do LOAS, da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, conseguir essa ajuda financeira do governo. Então, só confirmando, a antecipação do saque do FGTS é apenas para pessoas que já possuam esse direito. Ela só vai antecipar. E aí vai poder antecipar, seja para ela ou para os seus dependentes. Aí
em se tratando de dependentes, tem que comprovar levando, se for esposa, a certidão de casamento, se for filhos, a certidão de nascimento, juntamente com o relatório médico e os documentos, todos os documentos pessoais. O que também não é relacionado à idade, por exemplo, até 16 anos, até 18 anos. Não tem essa limitação de idade, né, Letícia? O que a lei determina é que seja dependente. Então, comprovou a dependência, porque o filho, se ele já tem mais de 18 anos, já tem o seu emprego, então ele demonstra que ele não é mais dependente dos pais, então ele não vai enquadrar nesse critério mais. Ou seja, seria até a maioridade. Isso, até a maioridade, comprovando a dependência econômica dos pais. Muito bem. Ele também vai ter direito a uma cobertura integral de plano de saúde, o que muita gente também não sabe, inclusive eu não sabia. Sim. Essa situação com os planos de saúde, ela vem assim, levando a uma busca intensa no Poder Judiciário. O que vem ocorrendo? Os planos de saúde, como o tratamento do câncer, ele é um tratamento caro. Uhum. É muito comum que os planos neguem, alegando falta de carência ou alegando que aquele medicamento específico que foi prescrevido pelo médico, que o plano não faz a cobertura. E tudo isso, uma vez demonstrada a necessidade daquele paciente, que é crucial para o tratamento, este plano ele tem a obrigação de cumprir. Então, qual que é o procedimento? Me deparei com a negativa do plano de saúde. Eu tenho alguns requisitos que são necessários para cumprir, para que demonstre que eu busquei a via administrativa. Então, faça a solicitação no plano. Este plano, ele tem os 20 dias para informar se, olha, esse tratamento, essa solicitação, ela vai ser concedida ou não. Não concedeu dentro deste prazo, o paciente, ele solicita. Se já tiver a negativa formalizada. Se não tiver, entre em contato com a ANS, que é a operadora responsável, a agência reguladora responsável por fiscalização dos planos de saúde, e faz um registro de ou que aquele plano transcorreu o prazo sem dar um retorno para este paciente, ou negou a cobertura. Formalizada essa reclamação, ainda assim não obteve sucesso, aí entra as vias judiciais. Então, assim, eu sempre falo com os nossos clientes, não se conformem com o não que o plano de saúde te apresentou. Busque, hoje a ANS, ela possui uma lista, um rol de quais os tratamentos e quais os medicamentos que devem ser fornecidos pelos planos de saúde. Se o seu tratamento, se a sua medicação, ela consta nesse rol, a sua operadora de plano de saúde, ela é obrigada a te fornecer o tratamento e também o medicamento. Então, assim, chegou, conferiu, a ANS te deu um retorno de que, de fato, a sua solicitação, ela é devida, é buscar o Poder Judiciário. Porque através de uma medida liminar, o juiz, ele vai, de fato, conceder autorizar a determinação, né, para que esse plano ele inicie o seu tratamento. Porque estamos falando aqui de uma garantia constitucional que é a saúde. E se tratando de paciente oncológico, o tempo, ele conta, cada minuto ele é crucial. Com certeza. Cada instante faz total diferença no sucesso e na possível cura para essa pessoa que está passando por toda a situação. E pensar também que, assim, por mais já estar ali com o psicológico totalmente abalado, porque se deparou com uma situação que muitas vezes não sabe ainda se terá sucesso no tratamento, se não terá. Então, tudo influencia para que essa pessoa ela tente buscar uma energia mais positiva para conseguir passar de forma menos sofrida, né? De forma mais leve por isso. Então, é por isso que eu sempre falo. Chegou no plano de saúde, obteve essa negativa, faça o procedimento administrativo, formalizando, juntando todos os documentos necessários de que você foi até o plano, demonstrou a necessidade daquela medicação, do tratamento, buscou a ANS, anote todos os protocolos com datas, sempre peça que seja tudo formalizado por documento. Passou por tudo isso, não conseguiu obter êxito, é buscar um profissional qualificado para levar a sua demanda até o Poder Judiciário,
para que lá no judiciário o juiz, verificando, confirmando a procedência do seu pedido, ele venha te conceder de forma liminar o direito de ter um tratamento digno, de ter um tratamento menos invasivo, de ter um tratamento sem custos, porque você já vem pagando o plano de saúde justamente para não ter que, para quando chegar uma situação de ter que utilizar, porque ninguém quer utilizar, né? Plano de saúde, e eu falo plano de saúde, seguro de veículos, ninguém quer, nós pagamos para não usar. Mas mal sabemos que de repente pode precisar. Se chegou a necessidade, ele tem que estar ali, ele tem que estar pronto para utilizar. E só fazendo um adendo nessa situação de plano e de prazos, o SUS, ele também tem requisitos a ser cumprido. Hoje nós temos duas leis, que são duas leis importantíssimas para o paciente oncológico, que às vezes não é tão difundida, não é tão divulgada e faz total diferença no tratamento. São conhecidas como a Lei dos 30 dias e a Lei dos 60 dias. O que é a Lei dos 30 dias? É o prazo para que o paciente, quando o médico tem a suspeita de um possível tumor maligno ou de um carcinoma, ele vai prescrever, né, solicitar todos os exames para fazer a varredura, fazer a investigação e constatar se de fato é maligno, não é maligno, precisa de tratamento ou não. O SUS, ele tem 30 dias para que todos esses exames eles sejam realizados e esse paciente ele consiga ter esse diagnóstico. Completou os 30 dias, fechou o diagnóstico através da biópsia, o médico vai encaminhá-lo para o especialista, que vai ser o oncologista, o radiologista, para determinar qual o protocolo de tratamento. Este tratamento, ele tem que ser realizado no prazo de 60 dias. Então, para iniciar o tratamento, são 60 dias após o diagnóstico fechado. E por que desses prazos? Não foi o legislador, ele não pegou assim de forma aleatória, 30 dias, 60 dias. Mas é porque existem estudos, hoje na literatura médica, que já de forma comprovada que o sucesso do tratamento, ele ocorre muitas vezes no prazo máximo de 90 dias. Então, por isso que o tratamento do câncer, ele é indicado que seja iniciado dentro do prazo de 90 dias, porque assim tem uma resposta melhor do organismo a toda a medicação e a todos os procedimentos. É como eu disse, é correr contra o tempo, né? Exatamente, é correr contra o tempo. Cada segundo conta, né? Cada minuto conta. E assim, porque às vezes não é só... Cada situação, ela requer um procedimento diferente. Uhum. Às vezes é uma cirurgia, inicia por uma cirurgia, aí vai para químio, rádio e outras medicações. Ou o inverso. Então, todo esse protocolo, o médico, quanto antes esse paciente ele tiver acesso ao oncologista, mais rápido ele vai ter o direcionamento do protocolo que será seguido e iniciado esse tratamento para que ele possa conseguir um êxito, conseguir a cura ou conseguir meios que reduzam todo o sofrimento que pode vir a ser causado pela doença. Muito bem, doutora. Muito bem explanado essa situação que, como eu disse, para muitos é uma informação nova, porque nem todas as pessoas têm o acesso a essas informações. E eu digo, como eu disse mais cedo aqui, que na minha família eu acompanhei caso de pessoa, acompanhei assim, estive junto ao lado de pessoas, né, que foram pacientes oncológicos, inclusive pessoas próximas a mim, e eu pude ver o quanto essas pessoas sofrem. Desde o psicológico, desde o financeiro, como a gente já falou, inclusive falei com a Nádia aqui sobre a questão de ser, muitas das vezes, prejudicado na questão profissional. O emocional nem se fala, né? Então, que bom que o Urandia ainda, né, com toda a nossa dificuldade que ainda temos, já conta com profissionais igual vocês, para correr atrás, né, para cuidar dos direitos desses pacientes. E falando sobre o fornecimento dos medicamentos de alto custo, a doutora falou aí, né, sobre essa questão da cobertura integral dos planos de saúde, e essa relação, ela pode ser, nesse caso,
ter uma relação com os serviços públicos também? Como seria essa questão aí desse fornecimento dos medicamentos de alto custo, que a gente sabe que como um tratamento não é barato, né? Exatamente. E o poder público hoje, ele tudo assim, vem o laudo médico, eu costumo até falar com eu falo nossos pacientes, porque acabam que, como são pacientes oncológicos, não são nossos clientes, são nossos pacientes. Verdade. Tudo depende do que consta no laudo médico. Por isso da importância de solicitar ao médico todos os requisitos no laudo, especificando qual a necessidade daquele medicamento, qual o benefício para este paciente que este medicamento vem quando iniciar o tratamento, irá refletir. Por que disso tudo? Hoje é muito comum a Secretaria de Saúde, dependendo do valor do medicamento, negar o fornecimento. Acontecendo isso, esse paciente, de posse do relatório médico que comprova a extrema necessidade de que ele faça o uso deste medicamento, ele vai buscar os meios judiciais, que podem ser através da Defensoria Pública, do Ministério Público, com o Ministério Público como fiscal da lei, ele vai sim agir nesse sentido para que esse medicamento ele possa vir a ser fornecido para essas pessoas que precisam e demonstram não ter condições financeiras de estar adquirindo. Então, aí, através de um advogado, da Defensoria Pública ou do Ministério Público, demonstrando judicialmente a necessidade, a urgência no fornecimento, que isso também faz a diferença, hoje a Justiça concede, sim, a determinação que seja para o município, Estado ou União custear todo o tratamento de alto custo para esse paciente, demonstrando que isso vai vir a salvar uma vida, né? E como eu disse no início, é garantia fundamental o direito à saúde. Então, a vida, ela tem que ser preservada. E se para preservar essa vida for necessário o município, Estado ou União fornecer um medicamento de custo exorbitante, isso vai acontecer. A lei vai determinar e tem que sim buscar. Eu sempre falo, gente, não desista, busque. Às vezes o caminho, ele é cansativo, né? Porque nós sabemos que às vezes os processos têm eles demoram para ter julgamento. Só que o paciente oncológico, ele tem direito à tramitação prioritária. Existe lei que prevê que quando é ingressado na justiça com um processo que se trata de paciente oncológico, esse processo ele vai ter prioridade de julgamento perante todos os outros processos que tem ali naquela vara, naquela comarca. Então, isso vai fazer com que a resposta para ele venha mais rápido, seja contra um plano de saúde, seja contra o município, Estado ou União. Então, assim, é uma forma, está demorando, inclusive, de iniciar o tratamento pelo SUS, o processo dele terá prioridade, pois o juiz vai analisar, passando na frente dos demais, para que ele possa iniciar dentro do prazo legal previsto. É medicamento de alto custo, aplica-se da mesma forma. Muito bom. São informações de grande valia, né, para toda a nossa sociedade, todo o pessoal que acompanha o nosso podcast Atualizando Urandi. E vamos falar também um pouquinho sobre a tramitação prioritária dos processos, que também é algo também mais complexo, né? Sim. Que com certeza vai ser fácil para a doutora falar, porque é da sua área. Então explana pra gente, por favor. Foi o que eu acabei de citar como exemplo, né, em relação à solicitação de medicamento de alto custo. Existe lei específica que determina quais são as doenças graves. E essas doenças graves listadas pela lei, dentre elas consta o câncer. E através disso, a lei prevê alguns benefícios para que essa pessoa que está já passando por uma situação de dificuldade, passando por um tratamento agressivo, ela venha a conseguir a tramitação do seu processo de forma mais rápida. Então, demonstrou por meio de laudo médico que é portador do câncer, está em tratamento. Então, todo e qualquer processo que ela ingressar na justiça, seja o previdenciário, dentro de todos os requisitos que a doutora Nádia falou, um processo de isenção de imposto de renda ou de isenção de outros impostos, todos eles terão prioridade de tramitação em decorrência de pessoas que não possuem nenhum tipo de doença grave.
Então, isso é muito importante, muito relevante diante do número de processos que hoje temos dentro do nosso Poder Judiciário. Isso vai fazer toda a diferença. Muito bem, doutora Letícia. A gente já encaminha aqui, né, para a finalização do nosso bate-papo. Se bem que, pelo que eu tenho para perguntar, é um pouco limitado em relação a isso, porque vocês que detêm do conhecimento nessa área, né? Mas eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho também sobre a questão do direito do transporte coletivo, que também muita gente não sabe, muita gente faz viagens, pagam, né? Acaba ficando caro e tudo mais. Então, explana um pouquinho sobre o transporte coletivo para essas pessoas, doutora. Hoje, a maioria dos municípios já disponibilizam esse transporte, que é o que as pessoas comumente falam, o carro da saúde, o ônibus da saúde. É o ônibus que, de fato, hoje praticamente todos os municípios já possuem esse transporte, é um transporte gratuito, para levar esse paciente para realizar a rádio, a químio, nos hospitais ou em locais que tenham, né, que recebam esses pacientes que venham de outros municípios. Inclusive, doutora, com licença, mas deixar claro aqui que o nosso município de Urandir está muito bem servido, né, em relação a isso. O pessoal da saúde tem cuidado muito bem desses pacientes, como eu disse para a doutora, como eu tive pacientes, né? Sim. Ou melhor, familiares que eram pacientes oncológicos, foi muito bem tratado, e eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Saúde por cuidar tão bem, né, desse pessoal que com certeza precisa desse mimo, precisa dessa, não vou nem dizer do direito, mas a forma que é tratado essas pessoas, a forma que os profissionais se dispõem a tratar dessas pessoas. E tem uma pessoa aqui que eu gostaria de deixar um abraço especial para ela falando nesse assunto, que é a nossa amiga Cacá, assistente, né, social. Ela cuida tão bem das pessoas. E o município está muito bem servido dessas pessoas, cuidando de todas essas questões dos pacientes oncológicos, de todas as áreas da saúde, principalmente dos pacientes oncológicos. Quando eu pergunto para a doutora sobre a questão do transporte coletivo, é que possa ser que alguém não saiba. Sim. Que inclusive o município tem, né, esse trabalho e faz com excelência. Por isso que eu perguntei essa questão do transporte coletivo. É por isso que eu disse no início que a maioria, assim, praticamente hoje todos os municípios já possuem esse ônibus da saúde. E assim, não conheço a Cacá, mas vou deixar aqui meu abraço a ela, porque esse acolhimento, esse cuidado, essa atenção faz toda a diferença. Porque é a pessoa que está em uma situação de não saber como vai ser, passando pelos sintomas da medicação, e ter alguém para segurar na mão dela, dar uma força, um abraço, faz diferença. A quimioterapia mesmo é um tratamento que acaba que força tanto, né, ali o organismo da pessoa agressivo. Muito. Então, assim, às vezes só, eu falo, esse cuidado, essa atenção, já transforma o dia de uma pessoa que talvez estava saindo ali do tratamento cabisbaixo, sem talvez muita expectativa, e recebe esse acolhimento, já muda o dia, já muda até a forma de querer vencer essa doença. Autoestima da pessoa, né? Muito. E hoje, assim, as pesquisas que estão sendo realizadas demonstram que um número altíssimo de pessoas diagnosticadas com câncer é alarmante. Então, tem crescido, né, doutora? Muito. Praticamente, assim, e a tendência é que aumente. Então, assim, é passar a ter cuidado com a alimentação e principalmente com o psicológico. Porque, querendo ou não, não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhum estudo. Mas tudo indica que é isso. Mas há muitos indicadores de que o psicológico, essa questão. Hoje nós vivemos em uma realidade que tudo é muito rápido, tudo muito corrido, até a nossa alimentação é muito rápida. Então, é ter cuidado com nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa alimentação, para nos blindar o nosso corpo, para que a gente fique mais fortalecido. Porque ninguém tá livre, né, doutor? Infelizmente, ninguém tá 100% livre, não vai cair na malha fina, se a gente pode dizer assim, mas tudo isso que a doutora coloca em relação a se blindar é muito importante, porque tem gente que não liga para isso.
Tem gente que não liga para a saúde, não liga para alimentação, não liga para o sono. Inclusive a galera jovem que faz isso hoje, sem eles saber que eles estão depositando problemas para o futuro, né? A doutora não é psicóloga? Bom, eu acho que não, né? No currículo não tão sou. grande. Mas assim, em relação ao que a doutora coloca em relação a os três pilares de você viver bem: alimentação, saúde psicológica, né? E atividade físicas, a saúde física, é muito importante que a gente dê atenção hoje, para você que é jovem, para que no futuro a gente não sofra. E se porventura você não começou ainda a ter uma vida mais saudável, comece hoje. Não deixe nem para amanhã, comece hoje, né? Para evitar esse número crescente, né, dos pacientes E oncológicos. assim, essa vida saudável, ela vem influenciar em tudo, no desempenho do seu trabalho, no desempenho da sua vida, na sua saúde. Então, Realmente. algo que a gente tem que levar como critério para uma boa saúde. Hoje não é nem mais... antes as pessoas não se dedicavam tanto, né? Hoje é priorizar atividade física e vigiar o excesso de dopamina, que é algo que está assim de forma exagerada, né? É E vem verdade. adoecendo muitas pessoas. Doutora, a gente falou sobre essas questões, né? Depois aí da participação da Nádia aqui, trouxe pra gente os pontos, né, importantes nos direitos dos pacientes oncológicos. Nós falamos aqui esses que vão além dos previdenciários que foram colocados aqui, né, pela Nádia. Eu gostaria que a doutora Letícia colocasse mais algum, se tiver algum desses, né, direitos, se porventura a gente não falou, por gentileza, pode estar colocando e posteriormente estar fazendo aí as considerações finais aqui no nosso podcast. Na verdade, o paciente oncológico, ele tem essa gama de direitos que está disponível para protegê-lo nessa situação de enfermidade, de tratamento e de cura, em processo de cura. Então, temos todos os direitos previdenciários que a Nádia falou, né? O direito ao benefício por incapacidade temporária, o benefício por incapacidade definitiva, para aqueles que após o tratamento, ou até durante o tratamento, venham apresentar sequelas que o tornem dependente de um terceiro. Hoje tem a previsão de um aumento na aposentadoria por invalidez de 25%, para que como se fosse uma ajuda, né? Uma ajuda de custo para que ele possa estar custeando um terceiro para auxiliar nos cuidados do dia a dia. Para quem nunca contribuiu com o INSS, nunca vive em uma situação de hipossuficiência, temos também um benefício de um salário mínimo, que também o ajuda durante esse período. E entender que o câncer, ele é uma doença grave. Então, ele é uma doença grave, tem as prioridades, tem prioridade de tratamento, tem prioridade de tramitação processual, tem direito à isenção do recolhimento de imposto de renda para quem já está aposentado ou é pensionista, para militares reformados. Então, todas essas pessoas se enquadram nessas 3 situações que recolhem o imposto de renda. Quando diagnosticado com a doença grave, pode requerer o direito à isenção e à devolução do que já foi pago nos últimos 5 anos, desde a data em que constatou a doença. Então, é um fator importante que às vezes não é muito difundido. Se o câncer levou a uma situação, uma sequela grave, que possa ser enquadrada como uma situação de deficiência, esse paciente ele ainda vai poder requerer a aquisição de veículo com isenção de ICMS, porque aí acaba reduzindo até 20% no valor da compra do veículo novo, demonstrando que esse veículo ele vai ser utilizado para transporte, para tratamento, então, e demonstrando também que isso é importante, que às vezes as pessoas falam, eu fui diagnosticado com câncer, então eu tenho o direito de adquirir o veículo com desconto. Não é para todos os pacientes, é para aquele que ficou com a sequela que leve a ser enquadrado dentro da lei do PCD, que é a Lei dos Portadores de Deficiência. Então, aí tem um critério mais rigoroso para poder ser avaliado, mas existem possibilidades sim que conseguem sim esse deferimento. Maravilha, doutora. E qual
o recado final que a doutora gostaria de deixar para os pacientes e familiares oncológicos. Eu convido a todos os pacientes e familiares e todas as pessoas que tenham interesse em saber mais a respeito dos direitos dos pacientes oncológicos a seguir o nosso perfil no Instagram. Toda quinta-feira, às 19h35, nós realizamos... Deixa o nome, por favor, viu? Não esqueça de colocar o nome, o @. Certo. Nós realizamos uma live no qual o objetivo é informativo, é levar informação, esclarecimento a respeito dos direitos. E a nossa live ela tem o nome dos 7 pilares do paciente oncológico, que é justamente levar os 7 principais direitos, informações, 7 principais direitos que podem ser requeridos por esse paciente oncológico. O nosso Instagram é o @Letícia e Nádia Advogadas. Estamos também no YouTube com Letícia e Nádia Advogadas. Então, toda semana tem informação relevante, tiramos dúvidas ao vivo. Claro que hoje, dentro do que é permitido pela OAB, é tudo de cunho informativo. Então, lá toda quinta, às 19h35, entramos ao vivo no Instagram e no YouTube para levar conhecimento, informação e acolhimento para os pacientes oncológicos. Muito bem, doutora. Então, só me resta agradecer, né? Já agradeci a doutora Nádia, que esteve aqui mais cedo. Agradecer a doutora também por ter trazido tantas informações importantes, né, aqui para o nosso podcast. Este que é um podcast que eu estou sempre preocupado em trazer conteúdos de suma importância para a nossa sociedade. O nosso tempo é tão corrido, então quando a gente tira um tempo para assistir, a gente quer assistir informação boa, informação que é relevante, né, à nossa sociedade, e é por isso que eu faço questão de trazer assuntos como este que a gente trouxe aqui hoje no nosso podcast. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação. Obrigada. Viu? Dizer que volte sempre aqui no nosso podcast. Nós estamos sempre aqui de portas abertas para atender vocês, né? A gente está sempre preocupado, como eu disse, em trazer pessoas que tragam, né, muitas informações para nosso cotidiano, e a de hoje não foi diferente. Eu agradeço muito por esclarecer as nossas dúvidas, por tirar as dúvidas de muitas pessoas e levar essa informação a essas pessoas que tanto sofrem, né, que são os pacientes oncológicos. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. A gratidão é toda nossa em poder compartilhar com você e com as pessoas que estão assistindo um tema tão importante, tão relevante, e estarei sempre à disposição para poder trazer conhecimento, trocar informações, levar um pouquinho de acolhimento para quem precisa. Então, assim, conte comigo sempre. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui o meu patrocinador, né, o que patrocina, dentre tantos os patrocinadores que nós já tivemos por aqui, nos quais a gente agradece todos, né, que participaram. E nós estamos agora com o patrocínio de Nabeca Store. Inclusive, convido, as doutoras a dar uma passadinha. Se localiza hoje no Supermercado Tolentino. A Nabeca Store é venda de relógios masculinos e femininos, nos quais vocês podem estar passando por lá e conferir. Um abraço para o meu grande amigo Marlon Tolentino, o nosso patrocinador Saint-Germain, que eu adoro, não desgrudo do meu Saint-Germain. Então, Marlon, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui nos patrocínios e oferecimento do nosso podcast. A você que nos acompanhou, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estamos como Podcast Atualizando Urandi no Instagram e Podcast Atualizando Urandi também no YouTube. Não deixe de seguir o nosso canal. Muito obrigado pela sua curtida, seu comentário, pelo seu compartilhamento e, é claro, também pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição. Até lá. Tchau, tchau.